Oi, povo! Hoje é dia de faxina neste quarto, que já faz uns 3 meses que eu me mudei pra cá e já tá precisando de algumas coisas serem ajustadas. Eu comecei ali tirando as coisas da cama, porque eu vou começar com a minha estante de livro. Tô botando ali uma musiquinha pra gente aproveitar esse momento. Eu, sinceramente, poderia fazer um vídeo daqueles que a pessoa faz a faxina e fala sobre como você precisa fazer uma faxina na sua vida, tirar as coisas que não prestam, as sujeiras, coisas acumuladas. E pra isso, tudo tem que ficar uma bagunça, tem que ter trabalho. Realmente, às vezes, a nossa vida fica uma bagunça, mas aquilo é porque a gente tá em processo de uma faxina. Mas eu não vim falar sobre isso aqui com vocês, sinceramente, porque eu não tô com vontade. Então, vamos ficar batendo papo aqui mesmo e vamos ver o que dá nesse fluxo de consciência. Aí vocês podem ver que eu começo a tirar todos os livros. Gente, quem acompanha aqui tá vendo que a assistente tá crescendo, né? E principalmente depois que eu fui pro college, ela cresceu bastante. E aí, às vezes, as pessoas vêm aqui no meu quarto, 2 pessoas, né? Vieram aqui, minhas amigas. Nossa, você lê todos esses livros? Olha, quem me dera. Queria eu ler tantos livros assim. Mas, olhando bem, procurando os que eu não li ainda, eu já li bastante, viu, gente? Mas, gente, são 2 estantezinhas, né? O meu sonho, gente, é ter uma biblioteca mesmo, pessoal, na minha casa. E eu poder compartilhar com as pessoas coisas que... livros que me abençoaram, eu poder compartilhar com as pessoas também, emprestando e tal. E aí, é um sonho que já pode se ver aí, uma forma, né, tomando forma, porque é uma coisa que eu meio que já vivo, emprestando o livro pra alguém, mini dancinha aí, emprestando o livro para as pessoas que eu li e me abençoou. Eu geralmente demoro a fazer essa faxina, esse tipo de faxina nos meus livros. E até que não tava tão cheio de poeira assim, graças a Deus. Eu acho que por eles estarem preenchendo mais a estante, diminuiu a chance de entrar poeira, né? E aí eu não precisei, tava tão sujo assim. Só mais a parte de cima, que tinha umas poeiras, assim, com um pouquinho, né, mais de sujeira. No topo da estante, mas nada muito anormal, então docinho aleatório, meu pai. Mas eu acho tão satisfatório isso, porque é um universo que eu amo, esse universo da leitura. Eu não sou tão leitora como eu gostaria de ser, mas eu reconheço que, assim, na minha realidade, em que a nossa rotina tem tantas coisas, né, ainda é uma coisa... Eu acho que o fato de a gente se esforçar, né? A gente sempre vai idealizar, né, alguma coisa, mas o fato da gente estar indo, pelo menos, indo em direção a isso, procurando, né, eu acho que já é um crescimento. Eu acho que nesse ano de 2025, é óbvio que a Sara de 2024, gostaria de ter lido muito mais livros nesse ano de 2025, mas olhando para trás, vendo tanto de coisa que eu vivi nesse ano, eu vejo que foi bom que eu vivi, sabe? E eu tava me vendo muito exigente comigo mesmo. Gente, uma aranha. Uma aranha pulou ali do coisa, mas enfim. Eu tava me vendo muito exigente comigo mesmo e eu vejo que isso é uma coisa que faz parte da minha natureza. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que sabe, que estuda, que gosta de falar sobre os 4 temperamentos, né? Colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático, mas... Gente, todos os posts, quase todos, vamos dizer assim, os posts de melancólicos, eu me identifico super. Eu sei que não é um signo assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas é uma coisa que me ajuda muito a me compreender. Porque às vezes eu vivia um padrão dentro da minha cabeça que eu não percebia que eu estava vivendo aquele padrão. E aí quando você percebe, né, tem essa consciência desse padrão de pensamento, de comportamento, eu acho que é uma coisa importante, né, pra gente ser mais saudável consigo mesmo, né. Mas enfim, nesse momento
Vocês podem ver que eu fico, meu Deus, quantos livros eu tenho? E vamos lá. Uou, transição de milhões, né, filha? Só essa transição aqui do Tico-Teco já merece seu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Dá uma olhadinha, vê que tem bastante vídeo aqui de assuntos diversos, né? Porque eu sou uma pessoa meio assim, meio diversa. E aí, gente, chamei minha mãe. Eu tinha chamado minha mãe pra me ajudar nessa faxina, porque meu plano era fazer aquela faxina geral, sabe? Limpar todos os móveis do meu quarto e realmente ver o que eu ainda tenho aqui que eu poderia jogar fora. Então, foi uma coisa bem assim, minuciosa, pra falar a verdade. Embora eu só estivesse aqui 3 meses. E aí, ela já tinha limpado, passado aquele lustramóvel e a gente tava aí organizando os livros. Aqui estamos nós de máscarazinhas. Ah, por que, Sara? Você tem rinite, sinusite? Não, gente, não tenho, mas eu acho que ficar respirando poeira velha, né? Ou nova também, independente, irmão, não é legal e a gente começa a espirrar. Eu acho que isso é coisa de pessoa normal, né? Então não gosto de ficar respirando poeira. Vai que tem alguma coisa na poeira, depois eu fico doente, né? Não sei. Mas estamos aqui arrumando os livrinhos. Vou pular aqui para um momento mais oportuno. Em 3, 2, 1. E pronto. Já foi lá quase tudo, né? E agora vocês podem ouvir essa música maravilhosa que eu gosto muito de ouvir. 3 horas de Chopin, já está ali no topo da lista, né, do YouTube. E aqui estou eu, a gente partiu pra mesa de estudos. Eu não gravei a gente tirando as coisas, aí vocês podem ver que a gente já tirou. E agora é só uma questão de limpar e depois colocar de novo, organizar. Sobre música clássica, gosto bastante de ouvir pra estudar, pra fazer as coisas que eu preciso de foco, ou pra relaxar mesmo. O pessoal que acompanha aqui já sabe que as 3 coisas que eu gosto de ouvir nesses momentos é música clássica, jazz e lo-fi. Que aí depende também da estação que eu tô. Tem estação que eu tô ouvindo mais lo-fi, tem estação que eu tô ouvindo mais música clássica, estação que eu tô ouvindo mais jazz, mas ultimamente tenho ouvido bastante música clássica. O Chopin é o meu vício, porque, pra quem não conhece o Chopin, eu também não tive o privilégio de conhecê-lo, mas as músicas deles eu acho bem suave. E aí eu sinto que me ajuda a relaxar sem puxar a minha atenção pra música. Porque pra mim tem música que é tão intensa, clássica mesmo, assim, que eu preciso parar pra ouvir só ela. E aí eu não consigo focar no meu estudo, no que eu tô fazendo. Eu sinto que fica 2 coisas competindo com a minha atenção. E aí isso me deixa um pouco estressada. Mas o Chopin, eu acho a música dele muito suavezinha. E eu descobri que ele tinha uma doença, que ele não tinha como tocar com muita força. Então, ele tocava as músicas dele bem fraquinho mesmo. Então, tipo assim, as notas que eram mais suaves, ele tocava, nossa, no pianíssimo, tipo, bem assim, fraquinho. E as notas que eram mais intensas, ele tocava com a intensidade que ele conseguia, que era pouco por causa da fraqueza dele. E aí, talvez por isso, eu acredito que pra mim as músicas dele tem essa suavidade, sabe? Que eu gosto bastante. Mas, ultimamente, comecei a ouvir também o Vivaldi. E vira e mexe, eu tô ouvindo também o Beethoven. Eu acho mais intensa as músicas do Beethoven, mas também tô ouvindo mais. Só que eu fico ouvindo as 3 horas, sabe? 3 horas de Beethoven, 3 horas de... Então eu não sei exatamente quais músicas eu ouvi, ou quais eu gosto mais. Algumas eu gosto e tento gravar o nome, mas não sou tanto assim desse tipo de gravar o nome das músicas. Mas mudando agora, né, de assunto, vamos mudar também de móvel. Concluí ali a mesa, agora a gente vai pro guarda-roupa. Eu já tinha limpado a parte do topo e a parte do meio, e agora eu tô na parte de baixo. Esqueci de gravar mesmo, né, muita coisa pra gravar. Mas me conta, tu fizeste essa faxina, né, da virada do ano no teu guarda-roupa, ou tá querendo fazer?
Se tu estiver só querendo, acho que esse vídeo é pra te encorajar a fazer, porque, gente, eu acho que fazia, sei lá, eu acho que isso dá um alívio na gente, né? Assim, poxa, sabe quando você faz aquela limpeza, assim? Limpei aqui, mas aquela parte ali que dá mais trabalho eu vou deixar pra depois. E aí depois tem muitas coisas que tu deixou pra depois e que faz muito tempo que tá depois e depois. E não teve tempo de arrumar direito, sabe? Mas agora deu, gente, isso aí foi extremamente satisfatório. Só que eu penso assim, tem gente, agora eu vou mudar de assunto de novo. Você é do tipo de pessoa que faz pra poder dormir depois? Porque assim, a minha mãe teria acordado cedo pra fazer isso. Eu dormi, né, e a quantidade que eu gostei de dormir, acordei ali mais ou menos tarde, né, pra quem tá de recesso, acordei 9 horas. Acho que foi um horário bom ali pra fazer devocional, pra se preparar e depois começar a faxina. Mas eu acho que, assim, gente, a gente descansa pra trabalhar, né? Não trabalha pra descansar. Eu sei que às vezes, né, é uma realidade que a gente não consegue viver, que às vezes a gente tem que trabalhar mesmo cansado. Mas eu acho que o descanso ele é uma prioridade, sabe? Como é que a gente lida com o descanso? Eu acho que hoje em dia parece que virou meio que um tabu o descanso. Parece que as pessoas se sentem constrangidas. Parece que é uma cultura tão, assim, frenética que estar sem fazer nada parece que é um insulto, uma ofensa. Então, por mais que você esteja sem fazer nada, você tem que estar parecendo que está fazendo alguma coisa. Gente, isso não é normal e eu falo isso, assim, pensando na minha vida mesmo, sabe? Descanso foi algo que Deus deu pra nós, né? E é um princípio também. Até porque a gente descansa porque a gente sabe que nem tudo depende da gente, né? A gente faz a nossa parte, mas é Deus que faz o resto. A parte dele, né? No caso, a parte que a gente não consegue fazer. E eu acho que quando a gente descansa, a gente tá entregando nas mãos de Deus e falando: Deus, eu faço aqui minha parte, mas eu sei o que cuida de mim. E se você é uma pessoa que nunca descansa, que tá sempre fazendo alguma coisa, será que você não tá tentando inconscientemente se colocar no lugar de Deus, né? Não posso descansar porque senão acontece alguma coisa ou eu tenho que fazer tudo dar certo, tudo funcionar. É só Deus que consegue mesmo fazer isso. Gente, tô lacrando aqui de graça, né? Porque também esse lacre também serve pra mim. Enfim. Eu tô fazendo esse vídeo aqui que eu quis aproveitar esse conteúdo, né? Eu falei assim, vou fazer uma faxina, vai ser bacana gravar. Porque eu voltei a acompanhar a Roberta Vicente. Não acompanhar assim, mas eu vi os vídeos dela que fizeram muito sentido pra mim. E é engraçado que eu sigo ela desde os meus 13 anos. Então, desde ali de 2017, eu lembro dela, antes dela casar e tudo mais. Os vídeos que ela fazia me edificavam muito. E aqui estou eu, né? Como se estivesse me espelhando nela, ou algo assim. Nos últimos vídeos que eu vi, ela estava fazendo alguma coisa de casa e aproveitando para gravar vídeo pro canal. E, gente, é isso, né? E isso me faz perceber o tipo de referência que eu quero pra minha vida, né? Enfim, só dando aí uma transição, vamos aí pra parte 2 do guarda-roupa, que é a parte das roupas. Mas sobre o que eu tava falando, as referências que eu tive, né, nessa idade, 13 anos, e que eu escolhi, né, que eu me inspirei, eu vejo que hoje estão casados ali, vivendo sua vida, o reino com Deus, tendo filhos, né, Israel Subirá e Priscila Uber Subirá, Roberta Vicente, quem mais? Fabiola Mello acompanhava bastante. Hoje em dia eu não tô acompanhando mais, mas soube que ela viveu o milagre dela. E aí, quem mais é dessa época, galera? Que acompanhou essa galera toda aí? Luca Martini também, piradão no evangelismo. Gente, só gente bacana assim, sabe? Eu fico feliz de ter tido referências assim na minha adolescência e ver que estou me tornando alguém parecido com eles.
Não assim no sentido de, ai meu Deus, a minha meta é ser que nem fulano de tal. Mas ver que eles são pessoas que apontam para Cristo, né? Que apontam princípios, que apontam valores, né? Numa sociedade em que a família tá tão... uma situação tão precária, eu digo isso mesmo, em questões de divórcio, né? De famílias saudáveis mesmo. É tão bom a gente ver pessoas que estão realmente fazendo isso com um propósito, né? Um propósito direcionado por Deus. E não só sobre família, né? Porque às vezes o casamento, né? A família, ela acaba se tornando também um ídolo gospel, porque é um princípio, é algo que Deus estabeleceu, mas às vezes as pessoas, elas correm atrás disso como se fosse o Deus da vida delas, né? Mas mais do que isso, a gente precisa saber qual que é realmente o centro da nossa vida, né? Qual que é a uma coisa que a gente pediria se fosse para Deus, se a gente pudesse pedir só uma coisa, como diz lá em Salmo 27:4. Será que a gente pediria mesmo a presença de Deus? Ou tem outra coisa que está pulsando no nosso coração que nos faria trocar esse pedido, né? Eu falo isso por mim mesma. Eu preciso e eu quero ser essa pessoa que aponta para Cristo e que, por mais que viva muitas coisas, por mais que alguns me conheçam como a desenhista, a pintora, alguns me conhecem como a pessoa que lê livros ou que compõe músicas, mais do que isso eu quero ser a pessoa que aponta para Cristo, sabe? Que se a pessoa for me descrever por uma coisa, não que eu queira que as pessoas me descrevam, mas se as pessoas forem lembrar de mim por alguma coisa, que elas lembrem, a Sara foi uma pessoa que amava a presença de Deus. Ou a Sara né? Antes de eu morrer. A Sara é uma pessoa que ama a presença de Deus e busca acima de... com todo o coração, né? No caso. E busca o reino acima de todas as coisas. E isso é uma coisa que a gente precisa perceber, que nós precisamos de Jesus todos os dias, que nós somos muito, muito, muito pecadores. Potencial, assim, para atrair Jesus altíssimo. A gente julga Judas, mas a gente esquece que a gente também é como Pedro, né? E que a gente seja o Pedro também, que se arrepende, né? E que busca ser restaurado por Jesus. Mas enfim, galera, tô ali arrumando as minhas gavetas de blusas e tudo mais. Olha só como ficou, que fofo, gente. Percebi que tem muitas blusas brancas e pretas. Pretas eu tenho menos, mas tenho principais, são essas. E agora eu vou organizar minha gaveta de calças, de jeans, etc. Mas eu acho que esse vídeo tá ficando um pouco longo, então vamos dar uma acelerada. E qual seria o último assunto que eu vou conversar aqui com vocês? Bora ver qual vai ser esse fluxo aleatório de consciência e tudo mais. E galera, lembrei que agora estou namorando. E esse foi um assunto, né, esperado, talvez, quem acompanha aqui, né, já viu os vídeos aí de espera, de entregas, de processos em Deus. Porque para quem não sabe, era um sonho muito grande, é um sonho muito grande pra mim, casar, constituir família e tudo mais. E eu nunca tinha namorado antes, né? Faço essa oração desde os meus 13 anos, que foi quando Jesus me encontrou. Então era realmente uma coisa muito importante na minha vida, mas que aí no processo também Deus foi colocando no devido lugar, que é pra ser uma coisa secundária, né? Não uma coisa tão importante assim, mas continua sendo uma coisa importante. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma ideia de vídeo sobre isso. Sei que a gente tá começando, né? Então eu acho que a gente tem mais o que aprender do que falar, mas no sentido assim de compartilhar com vocês mesmo. Quem sabe, né? Vem aí um vídeo, alguma coisa assim.
Mas talvez sim, talvez não. Talvez daqui a um tempo. Enfim. Depois de tudo, pessoal, varri, passei pano. E agora me encontro assim, no chão, narrando pra vocês. Queria mostrar um pouco aí da paz desse lugar. Sente essa paz. Ouve os pássaros, ouve a música clássica. Olha só, tudo no seu lugar. Que paz, gente. Vontade agora de ficar bem tranquila. Só falta agora... Aí. Só falta agora faxina em mim, né? Eu tomar um banho pra poder deitar tranquila, lendo o livrinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado quem ficou até aqui. Deixa um like, um comentário, se inscreve e tchau!